quero aproveitar esse momento e chamar aqui o nosso amigo, irmão, pastor Fabão, mais conhecido, né? Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse ungido, desse homem de Deus. Pastor Fabão é líder do movimento 120 no mesmo lugar. Ele é um amigo e Deus tem usado muito a vida dele por esse Brasil afora. E Deus nos dá a oportunidade de recebê-lo aqui nesse ano para nós que tem sido um ano maravilhoso, como a gente tem avançado, e eu tenho certeza que Deus preparou uma palavra abençoada e colocou no coração dele. Quem veio para receber, diga amém. Meu amigo, você está em casa, obrigado, que Deus te use, tá? Obrigado. Shalom, igreja do avivamento. Quem está feliz, diga amém. Ah, como eu estou feliz de estar aqui, pastores, como eu amo vocês. A nossa caminhada é de muitos anos, né? É muitos anos. Desde aquele encontro lá em Piraí. Ei, nem vamos lembrar daquele lugar, um lugarzinho feio, hein? Mas tudo bem, o importante era o encontro. Gente, eu estou grato por essa conferência, de estar aqui e trazer uma palavra para você nesse dia de hoje. A bem da verdade, essa palavra, ela transicionou a minha vida de uma forma radical. Eu sou uma pessoa antes e depois dessa palavra. Essa palavra, ela fez com que eu tomasse novas decisões, me posicionei para viver grandes experiências com o Senhor. Mas a bem da verdade, essa palavra, ela vai trazer um discernimento de mudança de mente para todos nós. Então, a bem da verdade é que eu estava programado para pregar outra palavra. Eu vim descendo a serra, vim descendo, e na minha convicção eu ia pregar sobre o Salmo de número 3. É uma palavra tremenda. Qualquer dia você me chama aqui para pregar essa palavra. Mas quando eu sentei aqui hoje, o Espírito Santo falou comigo, não. Porque o nosso coração faz planos, não é verdade? Mas a resposta certa vem do Senhor. Eu queria fazer uma convocação. Eu vi já que alguns irmãos, sempre é assim, né? Eles terminam de ministrar, vão tomar uma aguinha. Está certo, está correto, tem nada de errado nisso. Mas eu queria que todo mundo pudesse ouvir essa palavra. Se tiver gente lá fora, chama, né? Para ouvir mesmo essa mensagem. O pessoal que está trabalhando na mídia aí, ouça a palavra, porque vai transformar vocês também, tá bom? Eu sei que vocês estão trabalhando, não estou aqui apontando nada, só estou dizendo que vocês estão se movimentando, mas essa palavra, ela vai ser uma palavra que vai transformar a sua vida. Você vai ver. E é uma palavra para essa conferência de família. Então abra comigo em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. E aqui nós vamos caminhar nessa palavra. É uma palavra que vai trazer discernimento para você. Gálatas 3:13. Sempre tem aqui, né? Que diz então assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha que fantástico isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Não sei se era essa a versão que estava aqui. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Nova versão, é outra transformada, né? Queridos, essa palavra, ela por si só, eu não sei o quanto ela você conseguiu compreender ela na essência, mas a verdade que ela por si só já falou, meu irmão. Bastasse a gente, depois de um louvor abençoado desse, depois de uma oração poderosa, aonde a pastora já viu que o Espírito Santo está aqui, onde já oramos pela nação, e depois de ler um texto como esse, era o suficiente para a gente fazer uma oração de encerramento e ir embora para casa, porque por si só essa palavra já falou. Mas eu quero mesmo assim mergulhar um pouquinho, porque a gente precisa fazer perguntas. Isso a gente aprendi com o apóstolo Joel. A gente precisa fazer perguntas,
Porque a Bíblia está dizendo que Cristo, ele já se fez maldição no meu e no teu lugar. Então está decretado, está fechado, acabou. Mas eu preciso fazer perguntas. Por que ainda eu vejo na igreja pessoas, famílias, que ainda se encontram debaixo de algum nível de maldição? Talvez de ruína, pobreza, miséria, falência, separação. A gente vê filhos de crentes nas drogas. Eu vejo famílias, meu irmão, nessa caminhada que eu tenho andado pelo Brasil afora aí, que algumas famílias têm rompido tanto em algumas áreas e tão pouco em outras. Eu não estou conseguindo ver algumas famílias que estão se encontrando num equilíbrio. Deus nesses últimos dias quer trazer um avivamento. Você sabe o que é avivamento, né? Avivamento que é Isaías capítulo 40 versículo 4, isso que é avivamento. Avivamento é que os montes serão aplainados e vales serão enchidos. O que é avivamento? É transformação. Avivamento é equilíbrio. É isso que Deus quer fazer na tua família, trazer uma transformação na tua família. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, dê a ordem aos seus anjos agora, com a necessidade de patente que o Senhor achar, e com a quantidade que o Senhor achar necessária para estar nesse lugar. Nos visita nesse lugar hoje, Deus, para que todos nós saímos transformados aqui, debaixo do teu poder, da revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, mesmo diante de uma palavra como essa, onde Cristo se tornou maldição no meu lugar, no seu lugar, por que ainda eu vejo pessoas que elas continuam ainda passando, estão debaixo de influências malignas? Eu já vou jogar lá na lata, porque às vezes a gente começa a falar assim, não, porque está enfrentando alguns desafios, alguns problemas, alguns dias maus. Não, muitas vezes é demônio mesmo. Muitas vezes famílias estão debaixo de regências demoníacas mesmo. Muitas famílias estão debaixo de regências malignas mesmo. Então vamos jogar claro aqui, nós estamos numa conferência. E conferência a gente pode falar um pouco mais claro. Quando a gente olha para a nossa família, eu queria muito que você olhasse para a tua família e encontrasse de fato a plenitude nela. Que lógico que você vai ter desafio dentro dela. Lógico. Você está no mundo, e no mundo tem desafios. Mas desafios esses que você vai conseguir superar cada dia quando você está diante da palavra. Eu vou contar um breve testemunho meu, só para trazer um norte para você. Só para que você possa compreender aonde que eu quero chegar. Testemunho é esse que não é relevante, não é testemunho de impacto nenhum. Falo, nossa, que testemunho, hein? Não, é só o que aconteceu, é só onde eu quero chegar com esse testemunho, onde você vai chegar com o teu. Eu vim de Poços de Caldas, Minas Gerais. Alguém já ouviu falar de Poços de Caldas, Minas Gerais? É a cidade onde manda leite, mel, doce de leite, pão de queijo, goiabada. Cidade é fantástica. Vocês já foram lá, pastores? É lindo. Lá é lugar para ir em casal, para desfrutar. A cidade é muito bonita, limpa, organizada, linda. Poços de Caldas é fantástico. E meu bisavô foi um homem muito bem sucedido. Meu bisavô, podemos dizer que era um homem riquíssimo, dono de muitas propriedades, fazendas, animais. Ele tinha uma transportadora na época de jumento. Era uma transportadora. E grande. Ele tinha as terras no lugar mais nobre da cidade. Muitas propriedades. E lá em Poços de Caldas era conhecida como a cidade do cassino. Lá tem inclusive hoje uma estrutura fantástica, o Palace Cassino. Até hoje está lá. Lógico que não tem jogos mais, mas a estrutura faraônica está lá. Linda, por sinal. E esse cassino funcionava na época do meu bisavô, onde gente do mundo inteiro, mundo mesmo, vinha jogar nesse cassino. Porque era um cassino famoso. Presidentes, generais, grandes proprietários de fazendas jogavam nesse cassino. O meu bisavô, ele tinha um cassino próprio. Ele era rico, tinha condição, só que não se comparava ao cassino, o Palace. Era um cassino mais medíocre, mediano, aonde na verdade ele não jogava nesse cassino. Ele só captava dinheiro nesse cassino para jogar no cassino dos ricos, dos milionários. A questão é que é jogo, né?
Não adianta, meu irmão, jogo é uma desgraça. Hoje nós não temos grandes cassinos, hoje nós temos uma desgraça chamada tigrinho. Pensa num trem endemoniado. O que eu já vi de pessoas afundando nesse tal de tigrinho não está escrito. Hoje está uma queda, porque é tão simples, né? Basta um celular eu nem sei como é que funciona esse trem. Um dia apareceu o tigrinho para mim, quase que eu joguei meu celular fora. Que desgraça. O meu avô, porque jogo é assim, né? Hoje você ganha um, amanhã você perde dois. No outro dia você ganha mais dois, no outro dia você perde quatro. É assim, jogo é assim. O meu bisavô começou a jogar. Deixa eu ganhar tempo, que eu não preciso. Como eu disse, o meu testemunho não é tão relevante. Só para trazer uma linha aqui de raciocínio. O meu bisavô entrou nessa rota de jogos, pastores. Jogos. E começou a jogar. Ao ponto de ter que fechar o próprio cassino dele. Porque ele começou a perder as coisas. A perder. E foi perdendo. E chegou e começou a perder terras. Começou a perder as coisas, animais. Ao ponto do meu bisavô, num vício desgraçado, desculpa a palavra, mas essa é uma grande verdade. Ele teve que entrar no quarto da minha bisavó, aonde tinha a única coisa de valor dentro da casa deles, que era aquela máquina de costura de ferro, que a pessoa bate o pé assim. Não sei se vocês lembram daquela máquina, se alguém sabe daquela máquina. É um museu aquilo. Isso, tinha uma roda assim, essa mesmo. E aqui, ó, pezão. A única coisa que meu bisavô tinha de propriedade, de dinheiro, de valor dentro de casa, ele pega aquela máquina, joga aquela máquina também e perdeu a máquina. Começou muito bem, mas entrou um espírito de ruína, pobreza, miséria, falência dentro da geração do meu avô. Um portal. Há duas maneiras que o diabo trabalha dentro da igreja, dentro de famílias, para crentes. Há duas maneiras. A primeira maneira que o diabo trabalha na vida do crente para destruir, matar e roubar o crente é a seguinte: é quando se abre um portal, porque o diabo é legalista. O diabo não pode simplesmente entrar na sua casa se não tiver legalidade. Ele não tem legalidade para estar lá. Ele não tem legalidade para dentro da tua família. Ele não tem legalidade para dentro da tua empresa. Não tem. Ele não pode entrar assim de qualquer jeito, não. Existem os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então não é assim não. Mas a partir do momento que houve uma legalidade, ele tem liberdade para acessar. É assim. Desculpa aí. Eu também não queria que fosse assim. Essa é a maneira que o diabo trabalha na vida de crentes, quando existe um portal, uma legalidade, e abre-se então um portal para que ele possa estar. A segunda maneira que o diabo age na vida de um crente é quando Deus permite. Pastor, mas Deus permite? Vocês sabem biblicamente que Deus permite. A vida de Jó, por exemplo. Mas quando Deus permite é porque Ele quer ensinar algo. Porque tem gente que não aprende de jeito nenhum. Vem a palavra, a pessoa não escuta. Vem o louvor, a adoração, e no meio da adoração Deus está falando. Vem o profeta ora e o irmão não escuta. Mas quando o diabo toca, o irmão se converte numa rapidez. Às vezes Deus permite que o diabo toque justamente para o irmão ter impacto, para voltar os olhos para o Senhor. Na minha família entrou essa desgraça dos jogos. Na verdade não foi o jogo foi o portal que deu acesso para a ruína, pobreza, miséria e falência. O meu bisavô eu não conheci, mas o meu avô foi um homem que eu andei muito perto dele. Um homem extremamente apaixonante. Italianão, bravo, mas era bravo, mas com um coração desse tamanho. E eu acompanhei a vida do meu avô. Tudo que o meu avô começou, ele começava muito bem. Ele comprou um pedaço de terra para ele, que não sobrou nada do meu bisavô para ele, então ele comprou ele comprou um sítio, e ali ele começou a investir naquele local. Ali ele criou bois, que começou muito bem, mas não concluía bem. Aí ele montou uma granja de frangos, galpões de frangos. Começou muito bem. Meu pai que contou uma vez essa história para mim, que eu nem sabia. Num dos galpões enormes que meu avô tinha, uma bela noite entrou um cachorro, furou a grade lá, entrou e matou todos os frangos do meu avô. Quando eles chegaram, abriram o galpão, estava lá o cachorro matando o restinho dos outros frangos que faltou.
começou muito bem, mas a granja teve que fechar, não concluiu. Não por conta do cachorro, por uma sequência de coisas que aconteceram. Aí ele fechou a granja de frangos e criou e fez uma granja de porcos. Fez chiqueiro, era muitos porcos, muitos porcos. Começou bem, fechou a granja de porcos também. Tudo que meu avô começou a fazer, ele não concluiu bem, porque começava muito bem, mas não concluía bem. Na verdade, o mesmo nível de repetição da vida do meu bisavô, agora eu estava vendo na vida do meu avô, a mesma coisa, a mesma raiz de ruína, pobreza, miséria e falência. Quando eu fui estudar a vida do meu pai, eu assustei. Quando meu avô morreu, eu fui ver o histórico do meu pai. Ali meu pai, eu estava do lado. Meu pai começou muito bem as coisas, pastor. Um homem que prosperou de uma maneira fantástica. Aonde tudo que ele começava muito bem. Ele montou uma fábrica de roupas em Belo Horizonte. Um galpãozão, faliu. Começava a mexer com tudo que meu pai começava a fazer. Começava bem, mas não concluía bem. Uma maldição estava instalada. Só que é bem da verdade que o meu pai, quando eu fui estudar o histórico do meu pai, não era só a raiz de ruína, pobreza e miséria e falência. Quando eu fui estudar a vida do meu pai, era muito maior as coisas, porque a Bíblia diz, se não me falha a memória, o Salmo 42, versículo 7, diz assim: um abismo chama outro abismo, uma maldição chama outra maldição. A bem da verdade, quando eu fui ver a história do meu pai, não era só simplesmente ruína, pobreza, miséria, mas tinha prostituição, tinha adultério, tinha bebedice, tinha vícios, tinha mentira, uma sequência de coisas que vinham trazendo, mas a raiz era a mesma. E um dia eu conheci o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz assim, glória a Deus? Então tá bom. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz assim: porque eu sou um Deus zeloso, e que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu fui fazer conta, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu era o primogênito dos 2 lados da família, dentro de uma legalidade bíblica, porque você sabe que Deus vela sobre a palavra, que Deus não muda sobre a palavra dele, porque existe inclusive algo que é mais poderoso, que o próprio Deus se submete, é a própria palavra dele. Jeremias 1,12 diz que ele vela sobre a palavra para que se cumpra. Números capítulo 23, versículo 19 diz que ele não é homem para mentir, nem filho de um homem para se arrepender. Então se ele falou, está decretado e está falado. Então ele vela sobre a palavra, e havia uma palavra, uma sentença de maldição. Quem está me acompanhando, diga amém. Vindo da minha família, eu nem vou contar o lado da minha mãe para não perder tempo aqui, que era pior. Eu só estou falando do lado do meu pai. Havia então um espírito de ruína, pobreza e miséria instalado através da vida do meu bisavô, por conta dos jogos, que veio trazendo a repetição na minha família. Tudo que eu vi na vida, que eu estudei na vida do meu bisavô, agora eu estudei na vida do meu avô, e agora eu estou estudando na vida do meu pai. Eu falo assim, meu Deus, então eu sou a próxima vítima, aonde eu vou viver, porque dentro da palavra. Gente, por isso que a gente vê dentro de igrejas, pessoas, que são repetições da sua família, que muitos estão dentro da igreja, que hoje na verdade estão vivendo repetições dentro da casa. Fala assim, pastor, mas é fruto do meio. Não, meu irmão, não é fruto do meio só não, tem o fruto do meio sim. Mas você percebe, por exemplo, uma família que os pais se divorciaram, agora os filhos estão se divorciando. Você vê uma família que os pais entraram nas drogas, agora os filhos estão entrando nas drogas. Você vê uma família que os pais são alcoólatras, agora os filhos são alcoólatras. Mas que coincidência, não tem coincidência não, meu irmão. É o mundo espiritual vivo. E você precisa empreender algo, que o mundo espiritual é muito mais real que o mundo físico. Então talvez você está aqui hoje, que está enfrentando alguma batalha na tua vida, e que vou te dizer mais, nem foi você que abriu esse portal. Agora, meu irmão, se você vai acreditar nisso ou não vai, aí eu já não posso fazer nada por você. Eu entendi.
Só que o meu testemunho não podia ser suficiente para mim defender essa tese, pastorzão. Não pode, poderia ser uma grande coincidência. Sim ou não? Lógico que podia ser. Eu vendo meu bisavô entrando nessa falência, eu vendo meu avô vivendo falência, eu vendo meu pai vivendo falência, na mesma ordem, eu poderia ser a próxima vítima vivendo a mesma coisa, debaixo de uma coincidência, mas eu preciso ver na Bíblia, a Bíblia me ensina. Existem duas pessoas que você vai aprender na Bíblia com os acertos e com erros, que eu gosto de usar como exemplo. O primeiro é Pedro, você vai aprender com ele as coisas boas e as coisas negativas que ele fez. E você sabe que muitos dos erros é onde a gente aprende também, né? Agora eu gosto do outro, eu gosto de Davi. Então eu preferi olhar para Davi e fui estudar a história de Davi. E a história de Davi me ensina um belo dia, que inclusive já passou dentro da TV Record, você já assistiu, então não vou ficar perdendo muito tempo para explicar esse pedaço. O bonitão tinha que estar onde? No campo de batalha. Onde que ele estava? No palácio, tirando umas férias. Férias é importante a gente tirar ela. Férias é importante, como diz a minha apóstola, a nossa apóstola, terra cansada não produz. Só que férias, ela precisa ter fim. O bonitão tirou as férias e não queria voltar mais para o campo de batalha, estava gostoso as férias dele. Ele saiu para descansar, ok, mas não voltava. E cabeça vazia, oficina do diabo. Tem um ditado assim, parecendo, não é por aí assim? Um belo, não é isso? Aí um dia o bonitão está andando no palácio, ficava no lugar alto, as casas embaixo, sem telhado, porque quase não chove. Um belo dia ele olha e vê uma mulher se banhando, linda. A Bíblia diz que era bonita. Se a Bíblia deu esse detalhe é porque devia ser muito bonita. E Davi, quando viu aquilo, se encanta com a mulher, manda chamar ela. E ali você sabe que ele não queria conversa nenhuma com Betseba. O que ele queria foi o que ele fez. Ele comete um adultério. Passado alguns dias chega ela. Olha, Davi, eu estou grávida, e o filho é seu, porque o meu marido, o Eteu, Urias, o Eteu, está no campo de batalha, guerreando pelo Senhor. Eu não tive outro homem nesse intervalo, a menstruação não veio, estou grávida e o filho é seu. Aí eu gosto do planejamento de saída de Davi, eu gosto. Ele foi extremamente inteligente, só não funcionou, mas eu gostei. Ele mandou chamar Urias no campo de batalha. Vocês sabem da história, sim ou não? Urias veio e ele disse: Urias, conta para mim a história aí, o que está acontecendo? Me diga, me dá resumo da batalha. Como está o meu general Joabe? Como estão os meus 3 grandes guerreiros depois de você? Josebe, Basebete, Samá e Eliezer. Eram os 3 grandes guerreiros de elite. E mais o Joabe, que era o seu primo. Como é que estão eles? Estão bem, estão tudo no campo de batalha, estamos bem, estamos avançando, rei, tá? É isso que eu preciso saber. Já que você me passou esse relatório, vai para sua casa e deite com a sua esposa e descanse. Meu irmão, estrategicamente perfeito a ideia dele. Na cabeça de Davi, ele chegava em casa, deitava com a esposa, Davi mandava ele outro dia para o campo de batalha, daqui uns dias aparecia barrigudinha, aí todo mundo ia achar, aquele dia que ele voltou, ele acertou na veia o negócio. Só que tem um detalhe, Betseba Urias dormiu para o lado de fora da casa. Davi ficou sabendo. Chama de novo o cara. Fala: rapaz, você não deitou com a sua esposa? Aí ele dá um tapa de luva em Davi. Você, como é que eu vou dormir com a minha esposa sabendo que o teu exército está guerreando pelo Senhor e eu aqui deitando com a minha esposa? Não é justo. Ele que estava na legalidade de fazer, não fez. E o outro bonitão que não podia ter feito, fez. Davi, então, o que ele faz? Embebeda o cara e volta com o cara para casa. Vai embora para sua casa. Quem sabe ele anima. Não animou. Se fosse hoje, a gente tinha dado até um comprimidinho azul para ele. Toma esse comprimidinho aqui, vai ser bom para você. Nada. Não tendo outra alternativa, ele escreve uma carta. Na carta, na verdade, era uma sentença de morte. E naquela carta havia um decreto dizendo assim: entrega para o general Joabe. E o general Joabe, quando abriu a carta, ela estava a seguinte descrição: quando os exércitos dos inimigos vierem, vocês se afastam e deixam Urias na frente da batalha, numa posição que certamente ele vai morrer. Não deu outra. Agora Davi não é só mais um adúltero. Agora Davi não é mais só um homem que cometeu um adultério, traindo um dos seus soldados de elite. Agora ele é um assassino. Com a posição que ele tinha,
Ele sela com sinete. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. É guerra, hein, gente? É guerra, hein? Isso aqui vai mudar a tua vida, essa palavra, hein? Então você está com sono, acorda aí, cutuca o teu irmão aí, toma uma água, mas não dorme não, pelo amor de Deus. Essa palavra vai mudar a tua vida, mudou minha vida. Eu já enfrentei cada guerra no meio dessas palavras, mas não fique atento aqui para mim, porque é fácil ficar atento para mim. Um pastor bonito, inteligente, modesto como eu é fácil. Mas olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, por favor. Aquela sentença de morte fez com que Davi agora se tornasse um assassino. E um belo dia ele recebe a visita de um dos seus... Havia duas pessoas, na verdade, que Davi dava atenção. Duas pessoas. Uma era um ajudante que ele tinha, um serviçal que ele tinha, que trazia notícias para Davi importantes, nem sempre boas, mas sempre importantes. Ele tinha um companheiro ali, que era um dos seus serviçais. O outro era sempre quando era o profeta, porque ele sabia que da parte do profeta vinha algo de Deus. Então Davi parava tudo que estava fazendo para atender o ajudante, ou o seu ajudante, ou o sacerdote. Um belo dia o sacerdote bateu, e ele disse assim: Davi, é o seguinte, eu preciso que você me ajude a julgar uma causa. Na cidade tem um homem muito rico e um homem muito pobre, e chegou um viajante, Davi. E o viajante foi até a casa do homem rico, que preparou um banquete para ele. Mas você não sabe o que aconteceu. Na cidade, esse homem pobre tem apenas uma ovelhinha só. Ovelhinha essa que dorme com eles, que come com eles, que bebe com eles, que dorme com eles. É uma ovelhinha que é deles, é a única que ele tem. Você sabe o que aconteceu, Davi? O homem rico, que é dono de muitas posses, muitas ovelhas, foi até a casa do homem pobre, pegou a única ovelhinha que ele tinha e fez de banquete para ele, para o viajante. O que eu faço, Davi? Davi levanta do trono com seu cetro de justiça na mão esquerda, faz uma declaração: digno de morte é esse homem. E ainda vai ter que devolver 4 vezes mais do que ele fez. Natan, não mais Samuel tinha morrido, agora Natan, o profeta, em vez de dar um passo para trás por conta desse fato, ele dá um passo para cima de Davi. Você sabe quem é esse homem, Davi? É você. Assim diz o Senhor. Segundo Samuel capítulo 12, a partir do versículo 7, eu vou ler aqui na minha versão. Se quiser colocar, até pode colocar, mas eu vou ler na minha versão e você me acompanha na minha leitura. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 12. Então Natan disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel: eu te ungi rei, te livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá, Davi. E se tudo isso ainda fosse pouco, eu te acrescentaria muitos e muito mais coisas. Porque, Davi, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, rapaz. O rapaz está por minha conta, eu já estou com raiva. Você matou Urias, o Eteu, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele ainda. Seu bunda rachada. Se for eu escrever, eu não ia escrever isso. Por isso, a espada jamais... Olha isso, só o versículo 10. Por isso, a espada jamais afastará da sua família. Nós estamos numa conferência pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor Deus: da sua própria mão trarei desgraça sobre você. Tomarei as tuas mulheres diante dos seus próprios olhos, e darei a outro, e darei a outro da tua casa, da tua família, e ele deitará com elas em plena luz do dia. Você, Davi, fez tudo isso às escondidas, mas eu farei diante e perante todo Israel em plena luz do dia. Estava decretado sobre a geração de Davi uma maldição por consequência desse portal que ele abriu na sua vida. Aí você sabe da história de Davi. Nasce um filho, que ele estava apostando tudo nesse filho, chamado Absalão,
que inclusive era o que eu ia pregar aqui hoje, a história de Absalão, que por sinal, eu odeio ele, não, eu tenho uma rixa com ele que você não faz ideia, porque a Bíblia diz que do ombro para cima ele sobressaía, ele é forte, bonito, até aí bate muito comigo, forte, bonito, inteligente, tudo bem, até aí nós estamos juntos, só que a Bíblia fala que ele tinha cabelos compridos, e que em 2 Samuel capítulo 24, versículo 12, a Bíblia diz que ele cortava o cabelo uma vez por ano, e o corte do cabelo dele pesava 2,280 kg, rapaz, resolvi o meu problema, só o corte do cabelo, cara, como é que eu vou gostar de um cara desse? Rapaz, que loucura é essa? Por que Deus deu tanto para alguns e tão pouco para outros? Esse menino, Absalão, era um menino que foi chamado para ser o grande sucessor. Na cabeça de Davi seria o seu grande sucessor. Davi preparou tudo esse garoto. Tudo sobre batalha de guerra, sobre estratégia de guerra, ensinou sobre a Torá. Davi preparou esse homem para ser o seu grande sucessor, seu grande general e o futuro grande rei de Israel. Um belo dia, ele recebe uma notícia, Davi, que o seu filho Aminon estava enfermo. Ele foi até os aposentos de Aminon e falou assim: o que está acontecendo com você, filho? Eu estou doente, pai. E o que o rei, o pai, pode fazer por você? Sabe o que eu queria mesmo, pai? Que a minha irmã Tamar viesse aqui e fizesse um bolo para mim. É fácil resolver. Foi até os aposentos de Tamar, e Tamar era a irmã própria de Absalão. Falou assim: filha, o seu irmão está enfermo, vai lá e faz um bolo para ele. Ele quer comer um bolo seu. Bolo, hein? Ela toda feliz, fez um, não fez dois. Mas quando ela entrou nos aposentos de Aminon, Aminon não queria bolo. Aminon estuprou a própria irmã dele. Quando ele acabou o ato, ele teve nojo da irmã. Ele vira para a irmã e fala assim: sai do meu aposento. Ela diz: não, eu não posso sair daqui agora. Olha o que você fez comigo, a condição que eu estou aqui hoje vai ser uma vergonha para mim, para você, para os nossos pais, para os nossos pais. Não, eu não quero você aqui. Absalão ficou sabendo, Absalão amava Tamar. Tamar era a irmã própria dele, parte de mãe e parte de pai. Ele amava Tamar. Ele vira então, e ele guarda durante 2 anos aquela ira, aquela raiva de Tamar. Lá no futuro, quando Absalão tem uma filha, ele coloca o nome em homenagem à irmã Tamar. Quando Absalão agora, ele passa 2 anos guardando aquela ira, olha o que já está acontecendo. Olha o que está acontecendo na família de Davi. Agora Davi recebe uma notícia, que tem uma filha estuprada pelo um filho. Passa esses 2 anos, Absalão monta uma história e diz: pai, eu quero fazer uma festa na minha casa. Davi falou assim: faça. Davi era festeiro, Davi gostava de festa. Falou assim: eu quero que você participe, pai. O pai não pode, o pai está no campo de batalha, o pai está guerreando, não dá. Mas faça a festa. Só que na cabeça de Absalão, aquela festa era maligna também. Porque ele deu uma ordem para os seus soldados, dizendo o seguinte: quando meu irmão Aminon entrar, vocês têm a minha ordem, o meu comando, mate-o. Não deu outra. Agora Davi recebe a terceira grande notícia: uma filha estuprada pelo um filho morto amando do seu outro filho, que por sinal é Absalão. Absalão, com medo do pai, fica foragido e vai pedir asilo político durante 3 anos, fica foragido. O general Joabe chega para Davi e diz assim: eu sou contador de história, viu, gente? Quem já me viu pregar sabe que eu não prego ponto 1, ponto 2, ponto 3. Vocês sabem por quê? Vou contar para vocês. Quando eu era jovem lá em Poços de Caldas, a minha mãe me levava para a igreja à base do empurrão, beliscão, ordem. Eu fugia nos domingos, ela me achava. Não tinha celular. Eu não sei como ela me achava, ela aparecia. Igreja! Eu falei: sim, senhor. Minha mãe é desse tamanho, tá bom. Aí eu sentava na igreja e o pastor pegava o microfone. E ele começava assim: hoje a minha pregação tem 6 pontos. Eu falei: 6 pontos? Eu já não estou aguentando agora 6. Aí ele começava a pregar, eu soltava o cronômetro, marcando. O ponto 1, ele gastou 20 minutos, não saiu do ponto 1, eu vou sair daqui só na madrugada. Era desesperador. Por isso que a minha pregação, ela não é de ponto, para não te enganar, sabe? Mas eu não faço nem por causa de você, eu faço por causa de mim mesmo. Tem trauma. Já passei por centenas de encontros e não fui curado até hoje. Preciso de um gabinete pastoral. E aí eu já não sei onde eu estava mais.
eu não sou contador, eu sou contador de história. Então por isso que eu estou contando história para você. Que aí eu vou te envolvendo na história. Por ser visual, eu estou te envolvendo na história. O general chega para Davi e fala assim: Davi, gente, acorda, tem gente dormindo aí. Ô, essa palavra vai mudar a tua vida, pelo amor de Deus. Que guerra espiritual hoje, hein? Davi, vamos buscar seu filho. Vamos buscar ele. Deixa eu trazer ele. Vai ser importante. Se eu descer vai ficar ruim, meu irmão? Para gravar? Me dá um copo de água aí, que hoje eu acordo aqui na base da chuveirada. Não, meu irmão, eu não estou querendo te pegar, fazer pegadinha, nada disso. Eu quero que você entenda essa palavra. Ela vai transformar a tua vida como ela transformou a minha. Davi aceita o desafio e falou assim: então eu vou lá buscar o meu filho. Aliás, então manda trazer meu filho. Ele vem, 3 anos foragido. 2 anos, Absalão 2 anos guardando a mágoa. Agora mais 3 anos foragido, já se passou-se 5 anos. Olha a bola de neve que virou isso. Agora ele tenta acesso ao pai durante mais 2 anos e não tem acesso. Já estamos falando de 7 anos, desde a história do que aconteceu com o irmão que estuprou a irmã. O que eu aprendo com isso, abrindo um parênteses aqui, que o tempo não cura. Não adianta, meu irmão, falar: o tempo vai curar, deixa o tempo passar, que vai trazer alívio, cura. Não, o tempo só vai só trazer mais dificuldade, mais problema ainda. Tem coisas que eu não gosto de resolver, que você não gosta de resolver, mas é importante resolver. Não adianta, meu irmão, se você não der um basta, não fechar um ciclo na tua vida, a coisa vai complicar ainda muito mais. Então precisamos encerrar ciclos. Agora, Absalão tenta reconcílio com o pai durante 2 anos, e Davi, muito magoado, ainda chateado, não quer receber o filho. Agora Absalão se revolta, e sabe o que Absalão faz? Absalão cria um motim, e vai para cima do pai. Aí é o Salmo de número 3, que eu venho pregar qualquer dia aqui. Eu dou continuidade a partir disso aqui, então eu vou ser mais objetivo aqui agora. Absalão consegue montar para ele um exército poderoso, vai para cima de Davi. Davi, vendo que o exército que outrora servia ele, agora está servindo o filho. E Davi sabia que a guerra era inevitável. Davi tinha 37 soldados de elite, fora os 37 tinha esses 3, mais o general. 3 esses, por exemplo, Josebe e Bacebete, a Bíblia diz que ele matou mais de 800 soldados numa guerra só. Eleazar foi aquele que termina de batalhar contra os filisteus, abre a mão, a espada está colada dentro da mão dele. Você imagina o tamanho e o poderio desses soldados. Ele tinha Samá, que também era primo dele, que matou 2 gigantes. Vocês estão entendendo o nível de poderio dos soldados de Davi? Davi falou assim: se eles vierem contra nós, só esses 3 aí vai fazer uma bagunça. Mas eu tenho 37 ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Escondeu. Ficou no vale do Cedron, ficou ali, quietinho ali. Sabe o que Absalão faz? Constrói uma casa no centro da cidade. Quem está dormindo, diga amém. Opa, ninguém. No centro da cidade. Davi não conseguiu fugir com todas, esposas, filhos. 10 esposas ficaram no palácio. Sabe o que Absalão faz? Começa a pegar cada uma das esposas, trazendo para dentro dessa casa que ele construiu no centro da cidade, e começa a estuprar as mulheres do pai. Eita! O assistente de Davi uma hora trazia informação: Davi, agora ele tomou o trono. Davi, agora ele estuprou fulana. No outro dia, agora ele estuprou mais uma. Você imagina o coração de Davi, meu irmão? Aí eu me revoltei com Davi. Lógico que eu me revoltei, pastorzão. Porque na minha cabeça, o que Davi tinha que fazer? Tinha que ter recebido o filho, Absalão. Falei: rapaz, presta atenção. Eu estava te preparando para você ser o grande general. Vai pegar pesado. Você ia ser o meu sucessor, rapaz. O que você aprontou, rapaz? Dá-se um esfrega nele, batia nele, sei lá, meu irmão. Ele tinha que ter tido autoridade de pai, é isso aí. Ele tinha que ter chegado junto, ele tinha que ter perdoado. Alguma coisa Davi tinha que ter feito, não fez.
deixou correr, achando que a vida ia cuidar. Olha o que aconteceu, meu irmão. Agora o filho está estuprando as mulheres dele. E eu me revoltei com o Davi, mas bastava o Davi tomar uma posição. Eu não estou desmerecendo e nem passando pano na vida de Absalão. Absalão foi terrível. Absalão foi um assassino também. Ele tinha que ser preso, amando do pai. Mas Davi tinha que ter feito alguma coisa, não fez. E agora olha a bola de neve que virou. Só que Absalão, não só contente, vai para cima de Davi agora, que é o trono do pai. Passa debaixo de uma calhada, com aquele cabelo ridículo dele, fica pendurado. E agora vem um soldado e dá uma flechada no coração dele, mata ele. Agora Davi tem a outra notícia: o seu filho Absalão morto, com uma espada atravessando o peito, uma lança atravessando o peito. Oh, meu irmão, foi fácil para Davi, não. E aí eu fui estudar mais profundo a vida de Davi. Quem está comigo, diga amém. Quem quer que eu continue, diga amém. Então tá bom. Toda vez que você, quando eu pergunto se quer que eu continue falar amém, eu aumento 15 minutos na minha pregação. Quem quer que eu continue, diga amém. Já se passaram 30 minutos. Posso continuar? 45 minutos? Não, eu preciso voltar para a Volta Redonda. Voltar para a Volta Redonda é pleonasmo. É a mesma coisa de subir para cima, descer para baixo e entrar para dentro. Voltar para a Volta Redonda é pleonasmo. Mas vamos lá. Estou brincando só para te trazer aqui. Quando eu fui estudar a vida de Davi, eu assustei. Sabe por que eu assustei? Olha para mim, olha para mim. Porque eu corri lá em Gênesis capítulo 38, a partir do versículo 2, conta a história de Judá. Quem? Judá, filho de Jacó. Um belo dia, Judá, ele saiu para tosquear suas ovelhas. E quando ele chegou no pé do morro, já estava anoitecendo, ele falou assim: eu não vou subir o morro hoje não. Eu vou parar aqui, vou descansar, vou dormir, amanhã eu subo e eu tosqueio as ovelhas. Gênesis capítulo 38. Só que nesse meio tempo, chegou uma mulher encapuzada. Judá não perdeu tempo. Havia todo um planejamento por parte dela também. Mas só que chega essa mulher encapuzada. Ele vai para cima dessa mulher e agora ele tem um caso com essa mulher. Ele tem uma relação com essa mulher. Quando ela tira o capuz, ela revela quem ela era. Ele acabou de ter uma relação com a sua própria nora. Eita! Desse fruto incestuoso, dessa pulada de cerca, porque na verdade essa relação é uma relação incestuosa, porque Levíticos capítulo 18, versículo 15 diz que uma relação de um sogro com uma nora é uma abominação aos olhos do Senhor. Desse relacionamento, desse fruto saiu, ela fica ela tem gêmeos de um casal, Pérez e Samá, se não me falha a memória. Eram os dois filhos que ela gerou. Só que Pérez vem primeiro. Então ele se torna o primogênito. Como que ele veio primeiro se era gênito? Porque ele saiu primeiro. Então ele é o primogênito. Eu estou lá em Gênesis capítulo 38, sim? Dei uma pausa em Davi aqui, sim? Então vamos caminhar, calma aí. Quando então nasce Pérez, e aí a gente corre lá em Mateus capítulo 1. Paramos em Pérez aí. Mateus capítulo 1 fala da genealogia de Jesus. É aquele negócio que eu e você não gostamos de ler, pelo menos eu não gosto. É aquele negócio chato pra caramba. Fulano casou com ciclana, nasceu ciclaninho. Que coisa mais chata aquilo. Nomes que você nunca ouviu, nomes absurdos. Mas você vê lá. Só que tem algo importante em Mateus capítulo 1 que você vai ver esse Pérez aí. Pérez vai aparecer aí. Desse fruto incestuoso. Quando você corre para a Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim: porque eu sou um Deus zeloso, e que visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Lembra do meu testemunho? Meu bisavô, meu avô, meu pai, eu era o próximo da linha de sucessão das maldições vindo. Obrigado, você está me ajudando muito. Só que quando você
vai e vê filhos bastardos na palavra, é assustador. Porque Deuteronômio capítulo 23, versículo 2 diz assim, que filhos bastardos, a maldição acompanha até a 10ª geração daqueles que aborrecem a Deus. O que é filho bastardo? Filho fora do casamento. Meu Deus do céu. E se você correr lá em Mateus, vocês estão comigo mesmo? Vocês estão comigo mesmo? Vocês estão comigo mesmo? Nós estamos numa conferência de família. Se você correr lá novamente em Mateus capítulo 1 e ver a genealogia de Jesus, você vai encontrar esse Pérez, fruto desse relacionamento. E se você contar de Pérez até Davi, porque é um fruto incestuoso, filho bastardo, fora do casamento, se você contar de Pérez até Davi, são exatamente 10 gerações. Agora, qual foi o primeiro pecado que Davi cometeu? Qual foi o pecado que seu tataravô cometeu? Adultério. Que coincidência. Não, meu irmão, não tem coincidência não, é Jesuscidência mesmo. Por isso que é fácil explicar que tem muita gente que hoje está pagando um preço que talvez nem foi você que abriu, mas que vem vindo através de uma geração. Sei lá se lá teu bisavô foi um fruto de bastardo, de um relacionamento fora do casamento, não sei. Eu não sei. Talvez hoje você vê e acha que está vivendo dentro da tua casa o fruto do meio. Não tem fruto do meio não, é a maldição que está acompanhando mesmo. E por conta da legalidade da Bíblia, porque Números capítulo 23, versículo 19 diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vela sobre a palavra. Então quer dizer que muitas vezes, meu irmão, o que está acontecendo dentro das famílias são as repetições espirituais que estão acontecendo. Porque o diabo, ele é legalista. Ele não tem poder para estar aqui em Nova Iguaçu, lá em Volta Redonda, em Poços de Caldas, nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Ele não tem poder para isso. Ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Mas ele tem um exército extremamente organizado. Exército esse que tem demônios familiares. E como é que era que funciona os demônios familiares? Assim. Por conta daquela maldição que foi aberta lá no meu bisavô, vamos voltar ao meu bisavô. Por conta daquela legalidade do portal de maldição que ele abriu, ele veio aqueles espíritos malignos. E agora quando ele morreu, por conta da legalidade bíblica, até a 4ª geração, passaram para o meu avô. Eles só estão entrando na sucessão bíblica. Quando meu bisavô morreu, passaram para o meu pai. Aí quando meu pai morreu, eu era a próxima vítima. Mas aí sim, em Davi, filho bastardo que foi lá atrás, veio acompanhando até a 10ª geração. Mas aí entrou alguém na história. Eita! Aí entrou alguém na história que foi para aquela cruz. Oh meu Deus! E aí se cumpriu Gálatas 3:13. Põe Gálatas 3:13 de novo para mim aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Meu irmão, entrou alguém na história para entrar no meio do caminho entre a maldição e a tua vida. Entrou aquele que teve poder para entrar no meio do caminho e dizer: não, a partir de agora está cessado qualquer nível de maldição sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua geração. Entrou alguém na história. Não existe um caminho, só existe um caminho para que esse portal possa ser fechado na tua vida. Esse caminho se chama Jesus. Não é com autoconhecimento, não é com inteligência, não, meu irmão, só existe um caminho, na verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só existe esse caminho, porque Ele morreu na cruz do Calvário por você, pela sua casa, pela sua família. Mas aí mesmo Jesus entrando na história, eu também não posso deixar de fazer perguntas. Mas por que ainda dentro da igreja a gente vê pessoas ainda que mas são crentes, batizadas, que ora em línguas, que prega, que canta, que ministra, mas você olha a vida dele, está uma verdadeira desgraça, mas é crente.
Ué, como assim? Se Jesus morreu na cruz do Calvário, se Isaías 53:4, ele levou sobre ti todas as minhas e as tuas enfermidades. Por que às vezes você vai no médico, não você, porque alguns crentes vão no médico e o médico pergunta: quem da sua casa ou da tua família está vivendo o que você viveu? Por que você hoje, dentro da tua família, você está enfrentando isso? Quem da tua família já teve isso? Ele já sabe, porque ele sabe que as maldições, está comprovadíssimo, né? Que as enfermidades são geracionais. Por isso essa grande pergunta para ele: por que alguém da tua família já teve diabetes e hoje você está com diabetes, câncer, e assim vai. Meu irmão, é porque a maldição vai gerando, vai vindo. Agora, Jesus entrou na história, e você acha que o diabo, por conta da legalidade, ele está ali ainda, ele não vai saindo assim não. Está cheio de gente, eu vou provar isso para você, preciso provar isso para você. Está cheio de gente indo para o céu, mas está preso às maldições aqui na terra. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que frase linda é essa, né? Presta atenção. Lembra quando o amigo dele morreu, de Jesus, Lázaro? Jesus volta ao quarto dia. Não foi no segundo, terceiro, primeiro, não, quarto. Por quê? Porque na cabeça dos judeus, até o terceiro dia, pode acontecer algo que o cara pode ressuscitar, voltar. Eles têm essa teoria deles lá. Por isso que o velório lá são demorados. Ele veio no quarto dia, para não ter desculpa para depois falarem: olha, ele voltou, porque é normal voltar até o terceiro dia, uma pessoa pode ressuscitar. Ele volta ao quarto. Aí vem as irmãs: por que você foi embora? Se eu não tivesse ido, meu irmão não tinha morrido. Sabe aquelas coisas? Aí Jesus falou assim: para que o reino de Deus fosse manifesto. Pronto. Aí ele chega no meio do túmulo, no meio do cemitério, e dá uma oração: Lázaro! Eu queria tanto que ele falasse assim: morto, vem para fora. Eu fico imaginando se ele dá esse comando. Era só defunto levantando. Que ele não foi direcional, né? Mas ele deu direção a uma coisa. Por isso que ele pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Porque ele sabe que a oração, por mais que ele sabe daquilo que você precisa, ele ainda quer ouvir da tua boca, direcional, aquilo que você tem para pedir para ele. É simples assim. Aí então, ele dá um comando: Lázaro, vem para fora. Agora, como que Lázaro saiu? Quando o morto morria, ele era envelopado, ou com ataduras, ou envelopado com manto, né? Com manto. Quando ele dá o comando: Lázaro, vem para fora, como que Lázaro sai? Atado com as ataduras. Eu fico imaginando ele saindo assim ou senão ele foi saindo igual gente com dor de barriga. A Bíblia diz que ele estava atado ainda com as ataduras. Agora pensa bem comigo, meu irmão. Aquele que tem poder para ressuscitar um morto depois de 4 dias, não tem poder para as ataduras ter caído na hora da ressurreição? Peraí. Que coisa mais ilógica é essa? Pô, o cara que ressuscita o cara depois de 4 dias, será que o cara não podia sair sem as ataduras? Não, mas ele explicou para mim como é que faz o processo. O processo não é esse. O processo é o seguinte: a maldição ele quebra, o morto ele ressuscita, mas quem tira as ataduras é eu e você. É a igreja. Então, meu irmão, ele dá a ordem: tirai as ataduras. Ele deu essa ordem: vai lá e tira as ataduras. Por quê? Porque o impossível ele faz, mas quem tem que mandar embora todas as maldições que estão vindo na minha vida, na tua vida, é eu e você. Por isso está cheio de gente na igreja assim: mas eu sou crente, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas a casa é uma destruição. A família está debaixo de ruína, de pobreza, de miséria, e às vezes não entende. Meu irmão, hoje é dia da gente tirar a atadura. Seu objetivo hoje, o que a gente precisa fazer, como nessa conferência de família,
Por isso que eu estou entendendo essa palavra hoje. É porque Deus quer mudar a tua família. A tua família começa em você, para depois virar, para vir sobre a tua geração. Você está entendendo quão relevante essa palavra é para a tua vida hoje? Para essa conferência hoje? Essa palavra é para mudar a tua vida mesmo, de uma vez por todas. Ou você vai continuar achando que tudo é obra do acaso? Não, eu estou vivendo isso porque eu tinha que viver mesmo. Meu irmão, o que é isso? O Senhor prometeu para mim vida e vida em abundância. Vida e abundância não é na terra. A vida e abundância não é no céu. Tem muita gente que traz essa confusão. Eu vou ter vida e abundância no céu. Que no céu, meu irmão? No céu é vida eterna, é passar a eternidade com Ele. A vida e abundância é aqui na terra. Mas está cheio de gente crente que vai para o céu, mas está indo atado, cheio de pendências, cheio de maldição, prendendo, cheio de dívidas, cheio de ruína, pobreza e miséria. Chegou o dia, meu irmão, da gente mandar embora todas essas legalidades na minha e na tua família. Você está entendendo que eu provei tudo biblicamente para você? Vocês entenderam ou não? Só poderia ficar no meu testemunho, seria irrelevante, mas é pouco. Não, eu provei biblicamente para você o que eu e você temos que fazer hoje. Hoje é fazer uma quebra de maldição nesse lugar, mas a quebra de maldição, a maldição hereditária, ela não é quebrada. Nós não vamos fazer um culto aqui de quebra de maldição hereditária, não existe isso. Mas eu já ouvi nas igrejas, não, maldição hereditária não é quebrada, porque Jesus já quebrou na cruz do Calvário. Gálatas 3,13, ele já fez isso. O que eu e você temos que fazer, primeiro, é ter Jesus na história da nossa vida. Segundo passo é identificar qual área da tua vida está sendo minada, saqueada e lesada. E o terceiro passo, meu irmão, é arrancar essas ataduras. Agora talvez você pode achar uma bela coincidência, meu irmão, mas não é coincidência mesmo. Porque quando eu estava vendo aquela história vindo na vida do meu pai, do meu bisavô, no meu avô, no meu pai, meu irmão, era o próximo vídeo. Eu falei, não, em mim não. Eu não quero viver esse nível de repetição que meus pais viveram, que meus avós viveram, que o meu bisavô viveu. E você vê, se eu for contar o lado da minha mãe, então é mais assustador ainda. É uma loucura. Meu irmão, mas o dia que eu entendi essa palavra. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui, famílias? Talvez você não está aqui com seu esposo, não está aqui com a sua esposa, talvez você não está aqui com seus filhos, mas hoje nós vamos ganhar tudo isso no mundo espiritual. É no mundo espiritual que nós vamos decretar, meu irmão, a falência do diabo, da ruína, da pobreza, da miséria, da falência, dessa enfermidade na tua vida. Eu estava um dia pregando essa palavra em Barra Mansa, pastorzão. Eu posso continuar a oração? Estou meio perdido aí, posso? Estou lá em Barra Mansa, acabei de pregar essa palavra, veio uma irmã, alta, grande. Ela virou para mim e falou assim, pastor, eu já entendi tudo. Para mim entrou como uma flecha no meu coração. Eu preciso contar essa história. Cheguei essa semana do médico. Olha aqui o decreto que está sobre a minha vida. Me mostrou um papel, e aquele papel havia um decreto: câncer no seio direito. Eu falei, minha irmã, que isso? Mas deixa eu te dar detalhes, pastor. A minha avó morreu com câncer no seio direito. A minha mãe com câncer no seio direito. E eu, a terceira geração, com câncer no seio direito. E eu tenho uma filha de 14 anos. Eu falei, certamente ela vai ser a próxima vítima. Ela disse, certamente. Mas eu entendi essa mensagem, pastor. Eu não aceito na minha vida. Eu falei assim, então vamos orar, minha irmã. Quando eu acabei de falar isso, pastor do céu. Não, ela fez isso, gente. Quando eu falei assim, vamos orar, ela arrancou a roupa. Isso, ficou com os peitão para fora. Você guarda isso aí, minha irmã, pelo amor de Deus. Cara, mas eu entendi ela. Eu só fiquei com medo do marido entrar, né, cara? Como é que eu ia explicar que o focinho de porco na tomada? Até isso eu já tinha apanhado. Mas você imagina, eu entendi, pastorzão. Entrou tão profundo no coração daquela mulher, falou assim, tem uma resposta para mim. Existe uma situação que vai resolver esse problema. Ora aí, pastor, falando, não precisa de procissão de mão não, meu irmão, guarda esse negócio aí. Ela tirou os peitão mesmo. Eu falei, Jesus amado, cara, mas foi tão profundo o entendimento dela, cara, foi tão real o entendimento dela. E ali ela fez uma oração onde ela mandou embora, ela tirou essa atadura que era a maldição da vida dela, que estava acompanhando a família dela, que era aquele câncer. Ela repreendeu aquele câncer e ela mandou embora aquele câncer, meu irmão. Uma semana depois eu estou lá no Projeto Vida, lá em Volta Redonda, estava tendo uma festa, sei lá que festa que era, e eu estou lá na festa, comemorando a festa, de repente entra a irmã, entrou a irmã,
E lá vem ela sorrindo para mim no corredor. Eu falei, lá vai ela mostrar os peitão de novo para mim. Toma aqui, pastor, me deu um papel. E o papel tinha o decreto. E o decreto era câncer no seio. Eu falei, está aqui o meu papel. Mas só que eu voltei no médico depois da oração, da quebra. Toma aqui, pastor, o outro papel. Aí eu não entendi nada, estava escrito lá. Eu não sou médico. Isso aqui está dizendo que não tenho absolutamente mais nada, pastor. Eu estou completamente curada. Agora, qual que foi o que aconteceu? Foi a unção de cura que estava sobre a minha vida, que orei por ela e o câncer foi eliminado? Ou foi o posicionamento dela diante da palavra que mandou embora aquele? Foi o posicionamento dela. Meu irmão. Vocês estão entendendo, famílias, aqui hoje? Quão relevante é isso? Eu não sei o que você está passando dentro de casa. Eu não sei o que está passando na tua família. Nós estamos numa conferência de família. Eu não sei, meu irmão. Seria gostoso, né? Numa conferência. E eu sou dessa. Eu sou da seguinte opinião, né? Se a unção chega, eu não caio nela, eu pulo nela. Mas seria tão gostoso eu chamar você aqui na frente, chamar os pastores, e vamos orar para a tua família, vamos orar para a tua causa, vamos olhar para a tua situação. Apresenta o seu marido, apresenta a sua esposa, apresenta os seus filhos, apresenta os seus negócios. Ia ser lindo a gente orar, e eu gosto disso. Eu ia pegar o óleo, eu vi o óleo ali, eu ia tacar óleo na tua cabeça, e você ia cair na unção, ia rolar aqui, eu gosto, e eu ia rolar junto com você. Mas, meu irmão, você está entendendo que não é nada disso hoje, né? Você entendeu que é a palavra que vai transformar você, né? Que não é a imposição das minhas mãos, da mão dos pastores, que vai resolver o teu problema hoje. O que hoje você precisa fazer é identificar qual hora da tua vida você está sendo minada, saqueada e lesada, e mandar embora. Agora não adianta nada, olha aqui para mim, eu já estou no final mesmo. Não adianta nada você hoje rasgar as ataduras, tirar as ataduras de desgraça, de maldição da sua vida com palavras e chamar lá fora depois com atitudes novamente. Vai abrir o portal de novo. Você está achando só porque você mandou embora, o diabo agora vai, nunca mais vou vir. Meu irmão, o diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, nos destruir, nos matar, nos roubar o tempo todo. E como é que eu faço? A obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi extremamente completa. Eu amo isso. Pode correr o risco, lógico que pode, de você mandar hoje que nós vamos fazer. Você vai fazer isso pela tua família, tá? Agora aí depende de você. Eu não sei o quanto você acreditou nessa palavra, sabe, meu irmão? Eu estou assim mesmo. Ultimamente eu estou assim, pastorzão. Acreditou, não acreditou, eu vou para frente, eu vou embora. Eu vou embora. Eu quero viver a vida. Eu quero viver o presente no presente, sabe? Eu quero curtir aquele presente, e amanhã é um outro dia, e vai embora. E se ele não acreditou, infelizmente eu não posso fazer mais nada. Sabe, meu irmão? Eu estou assim, eu quero viver a vida. Agora presta atenção, se você entendeu isso, amanhã a tua casa está aqui. Não, você não recebeu isso. Se você entendeu essa mensagem, você tirou as ataduras da tua vida, amanhã a tua casa está aqui na igreja. É fantástico isso. Seus filhos, seus pais, seus irmãos. A minha família eu ganhei para Jesus. Tremendo isso. Meu pai morreu, mas morreu com Jesus. Agora corre o risco de amanhã a gente sair ali na rua e cometer um erro. Lógico que é possível isso. Nós não estamos dentro de uma bolha, nós não vamos viver a eternidade aqui dentro. Lógico que vai correr o risco da gente cometer o pecado, de ter um pecado. Só que Jesus fez a obra da cruz por completo. Pensa numa coisa louca dessa. Olha que coisa absurda. Isso para mim, na minha cabeça, não entra. Eu não consigo entender essa coisa. Não mesmo. Mas é o que acontece. Se entrar um maluco aqui agora, eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus. Mas entrar um doidão ali com uma arma na mão e chegar aqui e me der um tiro, está amarrado em nome de Jesus, e eu caio morto aqui. E se o cara, antes de chegar ali naquela porta, se arrepender completamente, olha que loucura é essa, se arrependeu e virou para Deus e falou assim: Deus, o que eu fiz? Eu cometi um assassinato.
Eu matei o pastor mais bonito dessa geração. Cara, a Bíblia diz que Deus perdoa o cara, meu irmão. Você já pensou um negócio louco desse? Ele acabou de cometer um assassinato. Ele chegou ali na porta, se arrependeu, Deus perdoa o cara. Põe primeiro João capítulo 1, 1 João 1,9. Olha isso. Olha que loucura é essa. Por isso que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi completa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Se amanhã esse cara voltar, e se você não bateu nele antes, lógico, você vai bater no cara antes, né? Você vai quebrar ele no meio, você vai bater nele, pô. Sim ou não, gente? Por favor aí, né? Lógico que ele vai pagar um preço aqui na terra, lógico que vai ter uma consequência por conta desse ato dele, mas com Deus, se ele se arrependeu de fato, tá? Se ele voltar amanhã e chegar aqui, aquela poça de sangue estiver aqui ainda, ele ajoelhar e falar assim: Deus, me perdoa do que eu fiz. Deus vai falar assim: o quê? Perdoar? Vai perdoar do quê? Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz que eu não me lembro mais. Miqueias 7,19 diz assim: eu já lancei no mar do esquecimento. O que você está tentando ressuscitar aí? Eu não sei. Olha que loucura é essa, pastor. Cara, Deus bloqueia, Ele fecha, Ele não lembra mais. Quando você pecou e você se arrependeu, Ele te perdoou, meu irmão. Aí o portal não vai se abrir mais. Mas olha lá, põe lá 1 João 1,9. Olha que diz, porque não acaba aí, Ele só perdoa os seus pecados. Olha isso ainda, ó. Porque se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas. Agora olha que legal. E nos purificar de todas as maldições. Eita! E todas as injustiças estão naquela versão. Ele não só te perdoa, mas Ele te purifica de todas as maldições que poderiam vir, trazendo sequência na tua família, na tua casa, na tua geração futura. Dá um aplauso a esse nosso Deus, meu irmão. Essa palavra foi relevante para a tua vida? Você viu como ela é importante para a tua vida, meu irmão? Eu não queria continuar a maldição na vida do meu pai, porque uma maldição, ela vem gerando outras maldições. Ela vem trazendo um peso maior. Na vida do meu pai, eu não vi só ruína, pobreza e miséria. Eu vi falência. Eu vi no meu pai, eu vi adultério, eu vi drogas, eu vi prostituição, eu vi alcoolismo, eu vi mentiras, eu vi soberbo. Meu pai se tornou um homem soberbo por ter dinheiro. Meu Deus do céu. Nós vamos fazer uma adoração aqui hoje. Eu não queria que você levantasse de coração. Eu não queria que você cantasse, só escutasse a melodia, cantasse junto com não cantasse junto com os irmãos, mas você parasse aí e faz uma reflexão da tua vida. Qual área da tua vida hoje está sendo minada, saqueada, lesada? Eu preguei essa palavra para o meu pai numa igreja. Não para ele estava. E meu pai era aquele italianão, sabe? Meu pai era grandão, forte, bonitão. E meu pai só falava alto. Meu pai falava assim: nossa, ele está batendo em alguém. Que esse italianão bravo. E eu pregando essa mensagem, só que eu não contei o testemunho dele. Eu contei o testemunho da história sem falar que era eles. Eu fui dando Ele virava para minha mãe e falava assim: Miriam, naquela altura todo mundo escutava. Minha mãe: Miriam, ele está falando de mim. Não, ele não falava isso. Ele falou: Miriam, ele está contando a história da minha vida. Mas ele não estava contando a história da minha vida, que eu estava desnudando ele. É que ele estava vendo mesmo a cena na vida dele. Vocês entenderam, né? Mas na verdade era isso que eu estava fazendo. Só que ele achou que era uma história qualquer que estava encaixando dentro da vida dele. Meu irmão, quando ele entendeu isso, ele gritava. Então tem solução. Ele perguntava, ele falava à minha mãe: Miriam, como é que faz agora? Como é que faz agora? Eu falei: calma, ele não terminou a palavra ainda. Ele ficou desesperado para saber como é que era o fim da história. E o fim da história é essa, meu irmão. Jesus entrou na cruz do Calvário por mim e por você.
Gálatas 3:13. Ele se tornou maldição no meu e no teu lugar. Ele já se fez maldito entre as maldições que está acompanhando geracionalmente a tua vida. E você, pelo sangue dele derramado na cruz. O que eu e você precisamos fazer é só mandar embora. É só isso mesmo, pastor? Não, pastor, eu tenho que sair correndo, eu tenho que ajoelhar em cima de milho, eu tenho que me bater. Não, meu irmão, você não precisa fazer nada disso. Ele já foi para a cruz. Ele já disse: Tetelestai, está consumado. O véu foi rasgado, o acesso liberado ao trono da graça. Agora não sai daqui hoje, por favor, meu irmão, sem tirar as ataduras. Não sai daqui. Todos nós temos ataduras para ser tirada. Todos nós tem ataduras para ser tirada da minha casa, da tua casa. Tem gente na igreja que é mentiroso. Tem gente na igreja que fala mentira. Tem gente na igreja que está debaixo de ruína, pobreza, miséria, falência. Tem famílias que estão destruídas. Tira essas ataduras hoje. Você já entendeu a mensagem? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. E começa a falar com Deus. Deus, essas são as minhas ataduras. Fala com Deus. Apaga as luzes. Eu não quero ver ninguém ver ninguém. Começa a tirar as ataduras. Começa a mandar embora toda essa raiz de amargura, de tristeza, enfermidades. Manda embora hoje, meu irmão. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre essa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo. Arranca toda raiz de amargura, de depressão da tua vida. Que seja arrancado da tua família toda ruína, pobreza, miséria. É poderoso. Fale com Deus, Senhor. Eu não aceito mais ruína, pobreza, miséria, falência. Eu não aceito mais. Dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Agora eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Deixa eu falar algo para você, queridos. Você não precisa ser mais escravo do diabo, não.
Começa a olhar para a tua casa de uma forma diferente. Começa a olhar para a tua família de uma forma diferente. Não precisa ficar com medo, porque aquele que venceu na cruz do Calvário te selou com o sangue dele. Eu não sei qual o nível de ruína, pobreza, miséria, falência, enfermidades estava te assolando nesses dias. O que eu sei é que ele entrou na história hoje. Eu quero declarar um novo tempo sobre as famílias, um novo tempo sobre a tua casa, um novo tempo. Começa assim a dizer para Deus: Deus, eu não aceito mais, eu não aceito mais. Eu não quero, Senhor, viver mais o que os meus avós viveram, nem o nível de pobreza, de dívidas, de ruína, de pobreza, de falência, de enfermidades. Eu não quero mais, eu não sou escravo mais do medo disso acontecer na minha vida. A pastora falou uma frase hoje aqui, que quando posicionamos tudo ao nosso redor começa a ser transformado. Se posicione hoje, meu amado. Se posicione hoje diante da tua família. Se posicione hoje diante da tua casa. Se posicione hoje, sacerdotes. Se posicione hoje na tua família. Se posicione hoje dentro da tua casa. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.